Estamos de volta agora com Rede Notícia, 12 horas e 29 minutos em Belo Horizonte. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa ontem em Roma, na Itália, segundo informou o Ministério da Justiça brasileiro. A prisão não encerra automaticamente o caso da parlamentar aqui no Brasil. Foragida há 2 meses, Zambelli tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, por conta de um julgamento e uma pena aplicada a ela de mais de 10 anos de prisão por burlar e invadir o sistema do Supremo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, me desculpe. A Carla Zambelli, ela tem dupla cidadania e ela deixou o Brasil justamente para buscar esse asilo político, 2 semanas após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que ocorreu lá em 2023. E a deputada também vai ter que pagar R$2 milhões em danos coletivos. E para a gente entender melhor esse assunto e a atual situação da deputada, a gente conversa agora por videochamada com o advogado, especialista em Direito Internacional, o doutor Eduardo Milhomens. Doutor, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutor, a primeira pergunta que fica é logo de cara. Muito se fala agora sobre o que vai ser feito. Se Zambelli cumpre essa pena na Itália, como se fosse seguindo os trâmites da pena no Brasil, se ela pode vir a ser extraditada ou até mesmo se a Itália dá de ombros dessa decisão e dá um indulto a ela, afinal de contas ela tem cidadania brasileira. O que diz a lei? Brasil e Itália, eles têm um acordo bilateral para fazer extradição de nacionais, né? Isso existe. Como que essa extradição acontece? O que a Itália tem que entender dessa condenação para poder aplicar a extradição propriamente dita? Bom, o caso da extradição não é mero ato administrativo. É uma decisão que a gente percebe que é muito complexa, porque envolve soberania nacional e outros critérios também que vão ser utilizados e vão ser decididos pela justiça italiana. É uma questão complexa porque vai envolver, além de fundamentos jurídicos, também uma questão política forte. A gente já teve alguns casos aqui onde a gente pode verificar a demonstração dessa dificuldade. E 3 casos que envolveram exatamente o governo italiano. E eu posso colocar até um 4º caso, que foi o caso do Robinho, o último deles, que estava lá, que cometeu um fato na Itália, foi condenado e hoje vem cumprindo pena aqui no Brasil, depois de ter invadido da Itália para cá. Bom, o outro caso, que é bem clássico, é do Cesare Battisti, que foi pedido a extradição da Itália por um crime que ele cometeu lá atrás, um crime de homicídio. Ele estava penado com a pena de morte e o Brasil teve o processo de extradição, que ocorreu todo a época no Supremo Tribunal Federal, e ao final o Supremo Tribunal Federal entendeu que não havia bases jurídicas para a extradição, para manter ele aqui, e deu para que ele pudesse ser extraditado, deu autorização para que ele pudesse extraditar. Mas o nosso presidente, à época, não deu a extradição, porque é um ato administrativo de soberania do presidente da República. Então, ele não fez o decreto e, assim, o Cesare Battisti não foi extraditado. E depois também a gente teve aí a revés, que foi o caso do Pisolato, que foi condenado no Mensalão, e depois de mais de quase 10 anos com um pedido do Brasil de extradição, a Itália resolveu extraditar o Pisolato aqui para o Brasil, onde ele cumpriu pena e veio a falecer até um tempo depois. Esses 3 casos mostram que, apesar de existirem leis e tratados internacionais, e a Itália e o Brasil têm tratado internacional para extradição, esses tratados eles não são uma lei certa. Por quê? Porque exatamente envolve não só a questão jurídica, envolve a questão política, envolve a questão dos direitos humanos e também envolve a questão de soberania nacional, se
se a Zambelli, se os parlamentares, se o Estado italiano entender que ela não pode ser extraditada, e a Constituição italiana veda a extradição do seu nacional, mas abre possibilidades para que o nacional seja extraditado se houver tratado para isso. Doutor, a própria Carla Zambelli, ela falou que se ela tiver que cumprir prisão, ela não vai vir para o Brasil para cumprir essa prisão, que ela prefere cumprir lá na Itália. Mesmo tendo essa informação de que ela fugiu do Brasil, né, para não ser presa aqui, para não ter que cumprir essa prisão aqui, não há nada que possa ser feito para ela extraditar, mesmo ela tendo assumido essa culpa, doutor? Bom, a questão da escolha não vai ser ela que vai escolher onde ela vai cumprir a pena. A questão sobre a pena é uma questão entre estados. Na verdade, Brasil e Itália vão entrar num acordo. Se a Itália, depois desse processo que está se iniciando agora, decidir que ela tem que ser extraditada, ela não tem o que fazer. O pedido dela vai ser acatado, o pedido dela vai ser negado, e ela vai vir para o Brasil, onde ela vai cumprir a pena aqui no Brasil. Se a Itália entender que ela não pode ser extraditada, aí vai começar um outro processo, que é a transferência da pena aqui do Brasil lá para a Itália, para que ela comece a cumprir a pena lá em solo italiano. Isso é um outro procedimento. Como aconteceu com o Robinho, né? Como aconteceu no Robinho aqui no Brasil, né? Exatamente. Como aconteceu com o Robinho. Abriu-se um procedimento, esse procedimento, essa sentença essa decisão do Supremo Tribunal Federal que a condenou, vai lá para a Itália. A Itália, através dentro do seu poder judiciário, convalida essa decisão e ela vai abrir uma defesa, mas é uma defesa muito não se faz uma defesa, uma nova defesa, só na questão da formalidade da decisão. E, posteriormente, convalidada essa decisão na justiça italiana, ela passa a cumprir pena naquele país através de tratados que o Brasil tem com a Itália. Nós conversamos com o advogado especialista em direito internacional, Eduardo Milhões, falando sobre justamente todas essas questões legais, jurídicas, relacionadas à deputada federal Carla Zambelli, que está presa na Itália, depois de ser colocada na lista vermelha da Interpol. Doutor, muito obrigado. Uma boa quarta-feira para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa quarta-feira para todos. Muito obrigado. Boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12h37. Vamos para um breve intervalo e na volta nós conversamos com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do PV. É daqui a pouco.